E olha, sem perder tempo, direto à notícia, nós vamos agora direto com a repórter Maria Maciel, porque nós temos novidades sobre o novo decreto estadual que estabelece o isolamento social controlado. Será que vai haver flexibilização na troca desse decreto que está em vigor para o próximo? Maria Maciel, boa tarde, nos atualize. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Pois é, existe uma grande expectativa com relação a esse novo decreto, que passa a vigorar a partir do dia 1º de julho. No blog do jornalista Ricardo Mota, no portal TNH1, ele traz alguns pontos, algumas novidades que deve trazer esse novo decreto. A principal delas é a abertura das lojas de comércio de até 400 metros, lojas de rua, e também barbearias, salões de beleza, igrejas e templos com 30% de ocupação. Isso exclusivamente em Maceió. Então, essa abertura ocorreria, a princípio, apenas em Maceió. Bares, restaurantes, shoppings, ficaria para um outro momento. Esse decreto, ele deve vigorar durante 14 dias. Passado esse período, aí será feita uma nova avaliação para saber se e quando esses outros estabelecimentos poderiam reabrir. É o que o governador, naquele protocolo, disse que seria a fase laranja. Então, essa fase laranja ela pode começar amanhã. Tudo vai depender de alguns critérios, que é a questão da ocupação de leitos, ocupação de leitos de UTI e com respiradores. Até esta segunda-feira, a gente tinha uma ocupação de 75%. Com relação também ao número de mortes da doença, aqui em Maceió, o número de mortes vem caindo nas últimas semanas. E também com relação à taxa de transmissão do coronavírus, que está em 1%, 1,0%, não 1%, em Alagoas, que seria 1 para 1. Então, que seria um número aceitável. Agora, tudo isso ainda vai depender do governador bater o martelo e dizer, olha, a partir de amanhã sim vamos flexibilizar a abertura desses estabelecimentos. Isso deve acontecer no final da tarde de hoje. Está marcada uma coletiva online com o governador Renan Filho, também estarão presentes os secretários Alexandre Aires, Fabrício Marques, que é da CEPLAG, e também Fábio Farias, que é do Gabinete Civil. Eles vão apresentar essa análise epidemiológica dessas 2 primeiras semanas para tomar, então, essa decisão final com relação a esse distanciamento controlado, que seria o início desse distanciamento controlado a partir do dia 1º de julho. Então, toda essa cobertura da apresentação desse boletim, dessa análise, vocês podem acompanhar no Cidade Alerta, Alagoas, então, na edição de hoje. Essa coletiva está marcada para 5 horas da tarde, então no programa a gente vai ter todos os detalhes e aí sim essa decisão final por parte do governador Renan Filho com relação à flexibilização, à reabertura de parte do comércio já a partir de amanhã. Então vamos aguardar, mas tudo indica que isso pode sim acontecer. Voltamos com você, Wilson. Muito bem, muito obrigado, Maria Maciel, pelas suas informações importantes de prestação de serviço, inclusive. Muito obrigado. Maria volta daqui a pouquinho. Nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer de volta aqui, essa tabela que mostra aqui das etapas de flexibilização do isolamento social aqui em Alagoas. Essa é a fase laranja, nós estávamos na vermelha, que é o isolamento social, tá? Só para lembrar para as pessoas que essa fase que nós estamos falando aqui, de reabertura ou de flexibilização, é em nossa capital, Maceió, tá? O estado... Tá, para esse novo decreto significa que é para Maceió, se assim acontecer o novo decreto. Nós estamos tentando adiantar, logicamente, até inclusive no blog do nosso querido Ricardo Mota, não é? Ele até trouxe essa informação aí em primeira mão, inclusive, para vocês no nosso tnh1.com.br. Tá aí, os setores autorizados nessa fase, lá nós estávamos na fase vermelha, que é a fase mais crítica, fomos para a laranja, por quê? Em março, chegamos à contaminação comunitária, que é aquela contaminação feita de pessoa por pessoas convivendo, inclusive, dentro dos locais, enfim, no comércio, em qualquer outro lugar, era de 15, uma pessoa contaminava 15. Depois baixamos isso para 5, e hoje estamos com 1 ponto apenas, quarto, inclusive, de contaminação em termos
de diminuição de contaminação no país, o que deu, inclusive, aí essa abertura para essa flexibilização, tá? Os setores autorizados na fase vermelha, lojas ou estabelecimentos de rua com até 400 metros quadrados, que eram aqueles setores que estavam, inclusive, na fase vermelha, complicados de não poder, inclusive, abrir. Então, as lojas de comércio até 400 metros quadrados, tá? Os salões de beleza e barbearias, templos, igreja e as demais instituições religiosas com 30% da capacidade. Quer dizer, não vai poder deixar a loja ficar cheia como acontecia antes, né, comumente. Então, importante que haja realmente essa entrada controlada das lojas do comércio. Nós temos outra cartela, tá. Então, vamos ficar nessa cartelinha daqui, mas pode ser que isso tenha modificações, tá? Nos dados e essas informações, nós vamos continuar, então, trazendo informações para vocês na velocidade em que ela acontece, tá?